Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Louvado seja o Senhor por nos dar mais esse momento, mais essa oportunidade de cultuarmos a Ele juntos aqui, no ajuntamento dos santos, para a glória do seu santo nome. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos conduza, para que esse culto continue sendo agradável a Ele, para que a sua palavra opere em nosso coração. Vamos orar. Senhor amado, Pai santo e misericordioso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua igreja aqui reunida. Nós sabemos que um preço muito alto foi pago pelo nosso Redentor, para que pudéssemos estar aqui. É o teu poder, Senhor, que opera em nós para nos reunir aqui, para nos trazer de um mundo mau, de em meio às trevas que esse mundo, trevas tão densas que pertencem a esse mundo. O Senhor nos resgatou e nos reúne aqui para o louvor do teu nome. Nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor realizou grande obra em nossa vida e que ainda continua operando em nós por meio do teu Santo Espírito, da tua santa palavra, nos santificando, nos fortalecendo, nos conduzindo em meio a este mundo para a glória do Senhor. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Por meio da tua palavra, mais uma vez hoje, vence-nos. Mais uma vez hoje, Senhor, nos exorta, fere nosso coração e nos cura para a glória do teu santo nome. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, ilumina nossa mente e nosso coração para que a tua palavra frutifique em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos visto ao longo desse capítulo 4 de Daniel, dentro dessa nossa série de exposições de Daniel, habitantes de outro reino, nós temos visto como o remanescente do povo cativo ali na Babilônia, ele foi encorajado a olhar para aquilo que aconteceu com o rei Nabucodonosor, que nós inclusive lemos agora há pouco na liturgia, olhar para todos aqueles acontecimentos e então terem a sua esperança fortalecida pela verdade que é enfatizada ali, a verdade do domínio do nosso Deus, do domínio do nosso rei sobre o reino dos homens e sobre todas as coisas. Essa verdade deveria encorajar, deveria encher de esperança aqueles que estavam ali cativos na Babilônia. No domingo passado nós vimos que, em resumo, esse capítulo 4 de Daniel, ele nos ensina que o domínio do nosso rei é bom. Em resumo, é isso. E a partir dessa estrutura central de que o domínio do nosso rei é bom, nós podemos destacar aqui 4 ensinos ao longo desse capítulo. Nós vimos 2 desses ensinos no domingo passado e veremos mais 2 desses ensinos hoje com a graça do Senhor. Então, a partir dessa estrutura central de que o domínio do nosso rei é bom, nós podemos aprender que o domínio do nosso rei é bom apesar das circunstâncias. Foi o que nós vimos no domingo passado, do versículo 1 ao 3. Nós também aprendemos que o domínio do nosso rei é bom porque ele alerta. Eu, no domingo passado, falei que ele nos alerta, porque ele nos alerta, né? Hoje eu preferi tirar esse nos, lembrando de uma aula que eu tive junto do celeiro ministerial, lá com o pastor. Então, para ficar mais amplo esse ponto, o domínio do nosso rei é bom porque ele alerta. Dos versículos 4 a 27. O terceiro ensino é que o domínio do nosso rei é bom porque ele disciplina. E por fim, o domínio do nosso rei é bom porque ele dá esperança, ele traz esperança. Eu vou lembrar aos irmãos rapidamente sobre os 2 primeiros pontos e então partiremos para os 2 seguintes, tá? O primeiro ponto que nós vimos no domingo passado é que o domínio do nosso rei é bom apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias difíceis que experimentamos neste mundo,
em meio à caminhada, à peregrinação neste mundo. Após tudo que Nabucodonosor experimentou, e nós já lemos algumas vezes, tão grandes maravilhas que foram realizadas na vida dele, após tudo que Nabucodonosor experimentou, as angústias, as perdas, a grande humilhação que ele viveu aqui, que é relatado nesse capítulo 4, mas após tudo isso, ele iniciou esse capítulo 4 expressando um forte anseio que tomou o seu coração, um anseio que não podia ser contido, o anseio de manifestar, de declarar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo fez para com ele. Então nós vimos, irmãos, que as circunstâncias difíceis vividas por Nabucodonosor não foram capazes de nublar o entendimento que foi dado a ele sobre o Rei do Céu, como ele mesmo declara no final desse capítulo. Tais circunstâncias não nublaram esse entendimento, apesar de todo o sofrimento envolvido nesse processo. As circunstâncias não foram capazes de nublar esse entendimento. Por isso, é em louvor e gratidão que ele tanto inicia esse capítulo 4, como ele também finaliza o capítulo 4. Louvando, exaltando, agradecendo ao Deus Altíssimo que operou maravilhas na vida dele. Mais uma vez, precisamos lembrar, irmãos, tais maravilhas foram as humilhações que ele teve ali, todos os sofrimentos que ele passou. Da mesma forma, e eu faço questão sempre de lembrar esse paralelo aos irmãos, da mesma forma, o povo cativo na Babilônia, ele precisava enxergar o propósito e a bondade de Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis que eles estavam vivendo na Babilônia. Eles estavam num cativeiro, irmãos. Cativos. Não estavam em sua terra. Não estavam no reino ao qual eles pertenciam. Ainda assim, eles precisavam ser lembrados do propósito e da bondade de Deus, mesmo em meio àquelas circunstâncias. Precisavam lembrar o porquê de estarem ali. Mas também precisavam lembrar da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Fidelidade à sua aliança. Fidelidade a Ele mesmo. E era isso que os encheria de esperança, apesar das circunstâncias difíceis. É interessante, irmãos, que foi sustentado por essa esperança que Daniel, ele orou em nome do povo. Nós veremos isso no capítulo 9, um pouco mais à frente, quando Daniel orou ao Senhor, intercedendo pelo povo, lembrando que a palavra já tinha sido dada do tempo. Ao interpretar a palavra, ele percebeu ali que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, e então ele começou a orar ao Senhor, intercedendo pelo povo, confiado nessa bondade do Senhor, confiado nessa esperança, nessa fidelidade. É assim que ele ora. Eu vou ler só o versículo 18 do capítulo 9 de Daniel, quando ele está orando ao Senhor, ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. É assim que Daniel ora ao Senhor. Diante dessa verdade, irmãos, de que o domínio do nosso rei é bom, apesar das circunstâncias, nós refletimos e nós somos chamados a refletir. Você que tem sido humilhado, você que tem sido açoitado em meio a esse mundo, tem sofrido com as dificuldades em meio a esse mundo, dificuldades das mais diversas, dificuldades muitas vezes que você mesmo, por meio do seu pecado, você traz para a sua vida, mas também dificuldades que são consequências do pecado nesse mundo mau. Você tem sido humilhado, você tem sido açoitado nesse mundo? Não esqueça que existe um propósito para isso. Não esqueça que as coisas não acontecem de maneira aleatória neste mundo. O nosso Deus está no controle. Isso precisa ser lembrado por todo crente, irmãos. Deus está no controle, Ele governa todas as coisas, o domínio está em suas mãos. O Senhor, Ele não tem falhado. O Senhor, Ele não tem esquecido do seu povo, Ele não esquece do seu povo. Por isso, nós não podemos desperdiçar tais lutas, tais sofrimentos, tais dores, tais lágrimas. Nós não podemos desperdiçar
os momentos de humilhação, não podemos, porque tais momentos possuem um propósito, e mais, um bom propósito da parte do Senhor para com o seu povo, para todos aqueles que foram chamados para Ele, todos aqueles que o amam, têm tais coisas, têm sim um bom propósito. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar de imediato, mas a sua palavra, a palavra do Senhor, nos garante isso. Nós precisamos usar esses momentos para conhecer mais dele, para experimentar mais dele e assim desfrutarmos de tais momentos. O domínio do nosso rei é bom, apesar das circunstâncias. O segundo ensino que nós obtivemos nesse capítulo é que o domínio do nosso rei, ele é bom porque ele alerta. Ele alerta o seu povo, ele alerta. Nós vimos isso do versículo 4 até o versículo 27. Nabucodonosor ele foi alertado muitas vezes, de maneiras extraordinárias, maneiras que não acontecem mais, maneiras realmente que saltam aos olhos, como os sonhos que ele teve, como a fornalha de fogo ardente, a visão que ele teve ali na fornalha. Ele foi alertado de maneiras extraordinárias, mas foi também alertado por meios comuns, através do testemunho de coragem dos servos de Deus ali, antes de entrarem, de serem lançados, na verdade, na fornalha, através das exortações de Daniel, como a última que vimos no versículo 27, o Senhor alertou a Nabucodonosor. E o Senhor, mais uma vez, lembra do paralelo com o povo cativo ali, o Senhor também alertou o seu povo, alertou antes do cativeiro, mas o povo não ouvia, o povo ele não enxergava a bondade de Deus em alertá-lo, e continuava endurecido, e continuava matando os seus profetas, continuava virando as costas para o Senhor. E então, diante dessa verdade, de que uma expressão da bondade e do domínio do nosso rei é que ele alerta ao seu povo, que ele alerta aqueles com quem ele se relaciona, nós refletimos, e quanto a cada um de nós aqui, e quanto a você? Como você tem recebido esses alertas do Senhor? Porque você tem sido alertado. Você está sendo alertado agora acerca desses alertas. Como você tem recebido tais alertas, tais exortações? Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Suspeitar de nós mesmos, como escutamos muito aqui. Suspeitar daquilo que tem sido colocado, que tem estado em nosso coração, tem sido revelado acerca do nosso coração, as barreiras que nós temos levantado. Precisamos escutar os alertas, precisamos ser gratos pelos alertas e pelos instrumentos que tem nos alertado. O domínio do nosso rei é bom, porque ele alerta. Alerta-nos quando estamos nos desviando do caminho, quando estamos nos perdendo, quando estamos em perigo, quando estamos iludidos com esse mundo, ansiando por esse mundo, esquecendo de quem nós somos, esquecendo que essa terra, que esse mundo, que essa pátria, que esse reino não é nosso, pertencemos a outro reino, somos habitantes de outro reino. Então o Senhor nos alerta de diferentes formas, muitas vezes em meio a sofrimentos e angústias como aqueles que foram vividos aqui por Nabucodonosor e pelo povo. O domínio do nosso rei é bom, porque ele alerta. E é nessa bondade de Deus, irmãos, em meio ao domínio de todas as coisas que está em suas mãos, é nessa bondade de Deus que nós continuaremos refletindo ao longo desses versículos do capítulo 4 de Daniel. Veremos agora então dois pontos, os dois pontos que completam essa estrutura, esse esboço do capítulo 4. Terceiro ponto, que é o nosso primeiro de hoje: o domínio do nosso rei é bom, porque ele disciplina, dos versículos 28 ao versículo 35. Nós precisamos mais uma vez, irmãos, perceber esse paralelo entre o povo cativo na Babilônia e esse povo que recebeu esse livro de Daniel, recebeu as palavras de Deus ali através de Daniel. Perceber o paralelo entre esse povo e o rei Nabucodonosor, e tudo que tem acontecido aqui com o rei Nabucodonosor. Assim como o povo cativo na Babilônia, Nabucodonosor ele foi alertado.
por conta dos seus pecados e por conta do caminho de queda que o orgulho estava conduzindo à sua vida. Ele foi alertado. O povo também foi alertado. Assim como o povo cativo na Babilônia, Nabucodonosor permaneceu em seus pecados. Assim como o povo cativo na Babilônia, ele recebeu as consequências do seu pecado. Após todos os alertas que recebeu, após o sonho, a interpretação do sonho, a exortação por parte de Daniel, ainda assim ele permaneceu em seus pecados. O povo que estava cativo viveu o mesmo caminho, irmãos. Durante o período pré-exílio que ele foi alertado diversas vezes por conta do seu pecado. Profetas e mais profetas foram levantados. Exortações e mais exortações foram dadas. E o povo não ouviu. E o povo permaneceu no pecado. Após o alerta que foi dado a Nabucodonosor, 1 ano se passou. E os alertas caíram no esquecimento. Nabucodonosor permaneceu em seus pecados e as consequências logo chegaram. Tem esse versículo 28, irmãos, que inicia o nosso trecho de hoje. Para mim, embora ele possa passar um pouco desapercebido, ele é fantástico em expressar aquilo que a misericórdia de Deus e aquilo que acontece com aqueles que não escutam a voz do Senhor. O versículo 28 nos diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. O tempo passou, irmãos, após aquele sonho, após a interpretação, após o alerta e as exortações que foram dadas. O tempo passou. Aquilo que foi dito no sonho, aquilo que foi dito naquele sonho que aconteceria, não aconteceu logo. Passou alguns dias, passou um mês, passaram 6 meses e nada. Talvez nos primeiros dias, Nabucodonosor ele tenha ficado amedrontado, tenha temido tudo aquilo que foi dito. Talvez nos primeiros dias, Nabucodonosor ele tenha mudado um pouco a forma de agir com o povo, os pequeninos ali, os pequenos da Babilônia, que Daniel o exortou a cuidar ao invés de oprimir. Talvez ele tenha, nos primeiros dias, se importado com estes. Mas com o tempo, ele foi esquecendo. Afinal de contas, nada aconteceu. As coisas permaneceram como estavam. E então, como que se de repente, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Irmãos, existe uma lição aqui muito preciosa para cada um de nós. Porque isso também aconteceu com o povo. O povo foi alertado muitas e muitas vezes. Foi dito, desde a aliança que havia sido feita com seus pais, foi dito aquilo que aconteceria caso o povo não permanecesse em obediência, em aliança com Deus. O povo foi alertado, mas as consequências não vieram logo. Vieram depois. E aqui nós temos uma lição muito preciosa. Os alertas de Deus não são em vão. Não são. Não são palavras jogadas ao vento. Não são. Deus não blefa nesses alertas. Deus, ele não dá apenas susto, sabe? Não faz apenas ameaças vazias. Não, irmãos. O Senhor não blefa com os alertas que Ele dá. A sua palavra não blefa com as exortações que nos dá. Todos os caminhos de morte que são expostos na Escritura conduzirão realmente à morte. Não existe outra opção. As instruções, meus irmãos, que nós recebemos desse púlpito, as exortações, as advertências que nós recebemos, não são blefes que são dados. Não são histórias que são contadas como se não fossem acontecer, como se não trouxessem riscos a ninguém. Não são, irmãos. É como a história de um pastor que estava pregando. Não sei se os irmãos já ouviram essa história. Um pastor que estava pregando e ele viu lá fora da igreja que a bicicleta do irmão que estava encostada lá fora, tinha um ladrão que estava querendo levar. Tinha alguém que estava se aproximando. E então o pastor começou a gritar: irmão, estão roubando a tua bicicleta.
irmão, vão roubar a tua bicicleta. E o irmão só na dele, né? Até que alguém veio lá de fora e disse, estão roubando a bicicleta ali, aí o ladrão já tinha ido embora, já tinha levado a bicicleta. Aí o pastor foi procurar o irmão depois e disse, meu irmão, mas eu te avisei que estavam roubando a tua bicicleta e você não fez nada, você não foi lá. Aí o irmão respondeu ao pastor, não, pastor, é que eu pensei que o senhor estava só pregando, né? Olha a visão do que é a pregação, irmãos. Mas não é assim. Os alertas que são dados aqui, por meio da santa palavra do Senhor, são reais. Tais coisas virão sim sobre aqueles que não ouvirem tais alertas. Quando nós aprendemos aqui sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre vida cristã, sobre testemunho no trabalho, na escola, sobre submissão, sobre cuidado mútuo. Quando nós aprendemos aqui sobre eternidade, irmãos, sobre vida eterna, sobre aquilo que virá para todos os homens, quando nós ouvimos tais palavras, nós não podemos ficar como se elas não tivessem peso nenhum, como se elas fossem apenas blefe, sabe? Não dá para ouvir tais palavras que são tão preciosas sobre vida, sobre salvação, sobre a eternidade, e não ser tomado por temor santo, por reverência diante da palavra, por medo, porque, afinal de contas, irmãos, tais palavras vêm do próprio Deus. Em Êxodo 19 e 20, por favor, abram aí, Êxodo 19. Nos capítulos 19 e 20 de Êxodo, o Senhor ele desceu ao cimo do monte Sinai e de lá falou diretamente ao povo na presença de Moisés e proclamou então os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que nós veremos aí na próxima disciplina. É nesses capítulos aqui, 19 e 20, que acontece isso. Antes dessa proclamação, antes do próprio Deus falar os 10 mandamentos, ele chamou Moisés e mandou que Moisés purificasse o povo por 3 dias, preparasse o povo por 3 dias. Olha o que nós encontramos em Êxodo 19, versículo 16 até o versículo 19, após essa purificação do povo. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Após o Senhor então falar os 10 mandamentos, observe como é que estava o povo. Avança um pouquinho aí. Êxodo 20, versículos 18 a 21. Após a entrega dos 10 mandamentos pelo próprio Deus, olha como ficou o povo. Êxodo 20, 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O povo estava tremendo, irmãos, de medo, por ouvir a palavra do Senhor, por ouvir a voz do Senhor, ao receber aqueles 10 mandamentos. Como não tremer diante da voz do Deus Todo-Poderoso, nos alertando, nos exortando, nos instruindo por meio da sua verdade, por meio da sua palavra? Como, meus irmãos, terminar o culto santo ao Senhor e não estar tomado por esse medo, por esse temor santo, por ter ouvido a voz de Deus, e ao invés disso está com a cabeça em outros assuntos? Como não está tomado por esse temor, após ouvir a voz do Senhor? Essa palavra, meus irmãos, essa palavra que nós recebemos do Senhor, ela não pode ser enfadonha a você.
não pode ser monótona, não pode ser cansativa, mesmo quando aquele que está pregando essa palavra é monótono ou cansativo, mas a palavra não pode ser porque é a palavra do próprio Deus. Não pode, irmãos. Os seus livros da faculdade, os artigos científicos que você lê, as séries que você assiste, os seus jogos de videogame, os jogos de computador, tais coisas não podem ser mais interessantes ou mais impactantes do que essa palavra, porque ela é luz para o seu caminho, é ela quem traz a solução para a sua vida, é ela quem dá propósito à sua existência. Não pode. Tão facilmente nós somos impactados por filmes, por séries, e já ficamos ali ansiosos para que outros episódios saiam, ficamos com aquilo na mente e comunicamos e falamos com outros, olha como aquela série é maravilhosa. Mas parece que às vezes não é assim em relação à palavra do Senhor. Não, parece que não é assim, esse não é o mesmo efeito que é gerado em nós. Não, irmãos. Os alertas do Senhor não são blefes, não são fingimento. Não são palavras vazias. Ele não blefa. E quando os alertas que são feitos ao seu povo não são ouvidos, a próxima expressão de bondade do seu domínio é quando ele nos disciplina. Aí sim, mais uma vez, o Senhor está manifestando a sua bondade. Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses. Eu já falei sobre isso, mas eu quero reforçar. Eu não estou afirmando aqui que Nabucodonosor ele foi feito parte do povo de Deus. Como eu falei, alguns autores dizem que ele se converteu ao Senhor, que ele se manteve fiel ao Senhor. Outros não acreditam nisso. Eu não estou entrando nesse mérito. Então, todas as vezes que eu falo que eu faço essas pontes e essas aplicações acerca daquilo que aconteceu com ele e daquilo que nós podemos tomar como um ensino, eu estou fazendo isso com base nesse paralelo que é muito claro entre a história de Nabucodonosor e do povo de Deus cativo na Babilônia. Percebam que existe um paralelo muito claro aqui, daquilo que aconteceu com o povo ao longo de muitos anos e daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, que é relatado aqui. Tá? Então, a próxima expressão dessa bondade de Deus em seu domínio é que ele nos disciplina. Vamos ler aqui dos versículos 29 a 35. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Meus irmãos, será que você já não fez isso? Ou apresentou essa postura de Nabucodonosor por muito menos? Por ter conquistado muito menos que ele? Refleti sobre isso porque ao ler tamanha soberba e tamanho orgulho, eu percebi que muito facilmente nós caímos. Eu tenho certeza que eu já fui tão soberbo, usei palavras tão soberbas por muito menos. Vamos continuar. Falava ainda, versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. 7 tempos aqui, irmãos, não dá para saber se foram 7 anos ou quanto tempo foi. A ideia aqui é que o número 7 traz essa expressão de plenitude. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é que passou o tempo necessário, o tempo estipulado, determinado pelo Senhor, para que tudo isso acontecesse com Nabucodonosor. No mesmo instante, versículo 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo,
E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Irmãos, alguns comentaristas, eles tentam associar aquilo que aconteceu com Nabucodonosor a uma espécie de doença mental, uma doença que, inclusive, existem muitos registros antigos, até virou filme aí, né? A licantropia, quando o pessoal faz filmes sobre lobisomem, né? Ou a boantropia, que seria a mesma coisa de querer ser um lobo, mas querer ser um boi, que seria o mais adequado aqui. Mas o texto que nós lemos aqui, ele é muito enfático em mostrar que a questão aqui não é uma doença, não é trazer aqui alguma enfermidade para Nabucodonosor em si, mas sim o peso da mão de Deus sobre ele, humilhando a ele, para que ele pudesse então olhar para o alto, como nós lemos aqui, para que ele pudesse mudar a sua perspectiva de visão, para tratá-lo ali, para dobrar os seus joelhos. Existe um objetivo muito teológico aqui naquilo que foi dito sobre o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele esqueceu dos alertas que recebeu. Ele pensou que esses alertas não seriam concretizados. Ele achou que estava livre das consequências daquilo que ele foi alertado. Mas o Senhor, em bondade e misericórdia, não a mesma bondade e misericórdia que nós encontramos no capítulo 5, que veremos em seguida, com outro rei da Babilônia. Para com Nabucodonosor, o Senhor, em bondade e misericórdia, ele desceu a sua mão poderosa sobre o rei. Ele dobrou os joelhos do rei. Ele humilhou o rei, corrigindo e instruindo acerca da verdade do seu domínio. Foi isso que o Senhor fez com Nabucodonosor. Fazendo olhar não mais para si mesmo, como ele olhava, ou então, como é descrito aqui no que lemos, de cima para baixo, não mais assim, mas olhar agora para o alto, fazendo levantar os seus olhos para o céu. O remanescente do povo de Deus, irmãos, estava passando por esse período de disciplina, de correção e de instrução ali no exílio babilônico. Estava passando, exatamente nesse período que é narrado aqui. E este povo deveria lembrar que aquela era mais uma expressão da bondade de Deus sendo apresentada ao seu povo. Era preciso continuar firme, mesmo em meio à dura disciplina que eles estavam recebendo, porque essa disciplina redundaria em alegria e em frutificação. Era preciso levantar os olhos aos céus. Essa era a única forma piedosa de passar pelas tristezas e dores da disciplina. Meus irmãos, essa é a única forma piedosa, é a única forma que um crente, associando agora ao povo de Deus, tem. É a única forma que um crente pode passar pela disciplina que recebe do Senhor, que é como um filho que é disciplinado pelo Pai. Provérbios 3, versículos 11 e 12, nos diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Abram agora, por favor, Hebreus 12, do versículo 4 ao versículo 13, quando o autor de Hebreus cita exatamente esses versículos de Provérbios que nós acabamos de ler aqui. O povo que estava no cativeiro precisava perceber isso, precisava ser lembrado acerca disso, que aquela disciplina, aquela correção, aquela instrução que estava sendo dada ao povo, por mais dolorosa que fosse, por mais tristeza que causasse momentaneamente ali, ela era uma expressão de que Deus ainda se relacionava com aquele povo, de que o Senhor
se mantinha fiel à aliança com aquele povo. Hebreus 12, do versículo 4 ao 13. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, nem desanime, nem pense em desistir quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmão, é assim que você tem passado pelos momentos de disciplina que o Senhor te dá, como expressão da bondade dele para contigo, da bondade de Pai dele? É óbvio, irmãos, nós já vimos isso aqui, inclusive na última disciplina, de aconselhamento. Nem todo sofrimento é resultado do castigo de Deus por um pecado específico, mas precisamos observar, precisamos lembrar que frequentemente o sofrimento é sim utilizado pelo Senhor como um instrumento, com o intuito de nos corrigir e de nos fazer crescer em conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como você tem recebido tais sofrimentos? Como você tem recebido a instrução, a disciplina do Senhor em meio a este mundo, em meio a essa peregrinação? Como? Como uma criança que recebe a disciplina do Pai e que logo está no seu colo porque ama o seu Pai, porque confia no seu Pai? Para onde os momentos de disciplina, de sofrimento, de dor, de correção têm te levado? Para longe do Senhor? Para distante dele? Ou para os seus pés? Para o seu colo? Para onde? O domínio do nosso Rei é bom, porque ele nos disciplina, irmãos. Só existe uma forma piedosa de passar pelas provações e pelos sofrimentos que nos disciplinam, como filhos que confiam e amam ao Pai que está os disciplinando, mesmo que sentindo momentaneamente as dores e as tristezas da disciplina, como nós lemos aqui em Hebreus. Por fim, irmãos, para finalizarmos, o nosso último ponto, ponto 4, é que o domínio do nosso Rei, ele é bom, porque ele dá esperança. Ele dá esperança ao seu povo. Vamos ler versículos 36 e 37. Do capítulo 4 de Daniel, né? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. O Senhor, em meio àquele sonho e à interpretação, ele prometeu que Nabucodonosor ele seria restituído, e ele cumpriu isso. Vamos lembrar, versículo 26.
Quanto ao que foi dito, Daniel está falando aqui, interpretando o sonho a Nabucodonosor. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O reino foi guardado, irmãos, em meio ao período aos 7 tempos que Nabucodonosor esteve longe, afastado. O reino foi guardado. Ele foi devolvido a Nabucodonosor com ainda maior glória, ainda maior grandeza. Irmãos, nós podemos confiar nas promessas do Senhor, mesmo quando nós estamos passando pelo vale, mesmo quando nós estamos passando por aqueles momentos em que nós sim sentimos a mão do Senhor nos corrigindo, nos disciplinando, nos instruindo. Nós podemos confiar nas promessas do Senhor, na sua santa palavra, mesmo quando estamos passando por tais momentos difíceis. Nós podemos confiar nas promessas do Senhor quando o pecado, a nossa carne, o nosso pecado nos humilha. Quando nós nos sentimos não como uma árvore frondosa, cheia de sombra e cheio de frutos a ser oferecidos a outros, mas quando nós estamos nos sentindo como um toco, quando estamos experimentando a realidade de sermos uma cepa, um tronco que foi deixado à própria sorte, sem valor, sem utilidade. Nós passamos por momentos assim. Nós experimentamos momentos assim. Momentos em que achamos que fomos abandonados, que o Senhor não está escutando a nossa voz. Mas nós podemos confiar nas suas promessas, nas promessas dele, mesmo quando estamos passando por tais momentos. Podemos confiar no domínio do nosso Rei. E então isso nos enche de esperança. Esperança, irmãos, que nos conduz mesmo em meio a tais dificuldades e a tais circunstâncias. Esperança, por exemplo, que nos mantém orando por qualquer que seja a pessoa que nós temos orado por sua conversão, para que o Senhor o dobre. Alguns dizem que Nabucodonosor foi convertido aqui. Se isso realmente aconteceu, irmãos, se Nabucodonosor se manteve fiel ao Senhor, você não pode desistir de orar por ninguém. Se o Senhor dobrou esse homem tão soberbo e tão orgulhoso, por que ele não dobraria qualquer um outro? Se o Senhor manteve fiel, manteve guardado aquele povo cativo, que foi um povo infiel durante tanto tempo, como o Senhor não trará qualquer um outro orgulhoso? Nós não podemos deixar de orar por aqueles que nós imaginamos que jamais poderão pertencer ao Senhor. O domínio do nosso Rei nos enche de esperança. Esperança, irmãos, que vai além dos nossos pecados. Nabucodonosor ele foi exposto à verdade de Deus. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Nabucodonosor ele foi alertado acerca do Senhor, de quem é o Senhor, por várias vezes. Foi alertado sobre o caminho que ele estava tomando várias vezes, mas ele não deu ouvidos, mesmo diante de tantos alertas. O povo cativo ali, o povo de Israel cativo, da mesma forma, tantos privilégios, tantos alertas, tantas maravilhas em seu meio, tantos profetas que foram enviados, mesmo diante de tudo isso, o povo permaneceu pecando. Mas observe, irmãos, o Senhor não abandonou este povo, apesar dos seus pecados. Olha que grande esperança nós encontramos nisso. Que grande consolo nós encontramos nisso. Apesar dos pecados daquele povo, o Senhor não os abandonou, porque o Senhor se manteve fiel a Ele mesmo, à sua aliança. O Senhor não os abandonou. Por amor do seu nome, por amor da sua aliança, Ele preservou um tronco, preservou uma cepa, preservou um toco, um remanescente. E desse remanescente saiu um rebento, um renovo, um Salvador, como foi profetizado em Isaías capítulo 11. Mesmo sendo expostos constantemente à palavra do Senhor, nós
mesmo recebendo tantos alertas, mesmo muitas vezes sendo disciplinados pelo Senhor, passando por momentos difíceis, onde a poderosa mão do Senhor nos corrige, nos instrui, mas ainda assim, meus irmãos, nós falhamos tanto ainda, nós pecamos tanto contra o Senhor, nós ofendemos tanto ao Senhor, nós parecemos aquela criança que você faz tudo. Quem tem filho sabe disso. Todo pai e mãe passa por isso em algum momento. Aquele filho que você ensina, que você coloca de castigo, que você disciplina, mas você vira as costas e ele faz a mesma coisa de novo. Está caindo no mesmo pecado, no mesmo erro de novo. Nós somos assim, irmãos. Porque você não abandona o seu filho. Por quê? Porque ele é seu. Ele é seu. Você não abandona. O Senhor não nos abandona. Porque desse rebento, porque essa esperança, esse Redentor que nos foi dado, nos fez filhos de Deus. Filhos por adoção, filhos do Senhor. O Senhor não nos abandona. Ele nos dá a esperança de que apesar de nós mesmos, apesar dos nossos pecados, apesar de tudo aquilo de todas as ofensas que nós fazemos contra Ele, ainda assim, Ele não nos abandona. Ele continuará nos purificando e agindo em nós, e a boa obra que foi iniciada em nós, Ele completará. E tudo isso, irmãos, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos comprou para Ele, por meio do seu sangue. Somos dele, filhos dele. O sangue da nova aliança, que mais uma vez nós celebraremos hoje aqui, onde mais uma vez nós anunciaremos a morte e a ressurreição do nosso Rei, enquanto aguardamos a sua vinda. Este sangue nos comprou para o Pai, para sermos filhos dele. E ele não nos abandona. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa teimosia. É isso que nós celebraremos mais uma vez aqui hoje. Celebraremos e manifestaremos a esperança que nós temos de que Ele retornará, de que Ele virá, de que Ele nos buscará e nós estaremos com Ele para todo sempre. Mas observem, irmãos, Deus não dá essas boas novas para aqueles que acham que estão no topo, como Nabucodonosor achava que estava em meio ao seu palácio. Essas boas novas do Redentor, desse rebento, desse renovo, não é para os grandes, não é para aqueles que se acham grandes, elevados, é para os pequeninos, é para aqueles que sabem que nada são, que por isso pedem ao Senhor. Essas boas novas não são para os que estão, para aqueles que não precisam de médico, mas para os doentes, para aqueles que clamam pedindo ao Senhor, como nós vimos no Evangelho de Marcos 2,17, quando o Senhor respondeu aos fariseus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Por isso, meus irmãos, por isso, humilhe-se diante do Senhor. Ele não rejeita um coração contrito. Ele não rejeita aquele que se dobra diante dele em arrependimento, em fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não rejeita. Arrependa-se. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Creia nele, confie nele. O domínio do nosso Rei é bom. Apesar das circunstâncias que nós passamos, apesar de tantas lutas, de tantos pecados, apesar dos nossos erros, da nossa teimosia, o domínio do nosso Senhor é bom e Ele nos conduzirá para Ele, apesar de nós mesmos. Vamos orar? Senhor amado,
Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela graça que recebemos de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos, Senhor, os Teus alertas, de sermos exortados a continuarmos firmes no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos erros que cometemos, dos nossos pecados, tudo isso, confiando no nosso Redentor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nos abençoa, nos firma nessa verdade, nos faz testemunhas desta verdade. Em nome de Jesus. Amém.